Contabilidade na TV, Apoio Educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. Os sindicatos têm o poder de fazer as negociações coletivas em nome dos empregados e dos empregadores, sempre visando uma troca para que nenhum dos elos produtivos seja prejudicado. A Constituição Federal assegura aos sindicatos o poder normativo negocial. A única limitação que existe a esse poder de negociação são os que a gente chama de direitos civilizatórios mínimos, salário mínimo, anotação da CTE-PS, direitos de terceiro do fundo de garantia, repouso semanal remunerado, normas de segurança e higiene do trabalho. Fora isso, eu entendo que todas as outras são disponíveis, inclusive direitos assegurados na legislação trabalhista podem ser objeto de negociação coletiva quando essa negociação importa e ganhos e trocas. Então se limita um direito assegurado na legislação para se criar um outro direito que é mais benéfico aos trabalhadores em troca desse que eles abrem mão. A questão que preocupa é o rompimento destes acordos coletivos pelo Tribunal Superior do Trabalho, levando a pagamentos retroativos referente a acordos realizados. Uma das grandes preocupações que se tem hoje é que as partes negociam a convenção coletiva, as assembleias, as categorias aprovam essas convenções, os empresários e os empregados respeitam o que é ajustado e o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, acaba intervindo nessa relação e com base numa leitura que eu entendo como equivocada do dispositivo constitucional, acaba anulando essas cláusulas, desequilibrando o que foi ajustado entre as partes. O poder da negociação coletiva dos sindicatos foi um dos temas debatidos durante o 6º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacom. Para o diretor de Assuntos Jurídicos da Fenacom, a interferência do TST nestes acordos é extremamente paternalista. Ao mesmo tempo que o Brasil precisa, para o desenvolvimento sustentável, a competitividade, a segurança jurídica, ter respeitado as decisões entre empregadores e seus empregados homologadas nas instâncias sindicais, nós convivemos com uma dificuldade muito grande, que poderíamos dizer de um certo paternalismo da Justiça do Trabalho, que dão insegurança. E estas intervenções da Justiça do Trabalho no que já foi negociado acabam trazendo muitos prejuízos, principalmente para as empresas. É uma troca. Se diminui um direito assegurado na legislação trabalhista em troca de uma vantagem. Quando o TST intervém, ele não anula a cláusula que foi dada em troca. Então o que eu paguei a mais para ter aquele direito a menos, eu continuo pagando e o que eu paguei a menos eu tenho que indenizar o trabalhador e ainda com efeitos retroativos a 5 anos. A gente pode dar um exemplo que é a questão das horas in itinere. A legislação diz que quando o empregador dá ao empregado a condução para um lugar de difícil acesso, as horas dispendidas nesse transporte devem ser pagas como extra, ou seja, o empresário que facilita o deslocamento do empregado, que dá a condução de graça, é penalizado pela lei com o pagamento dessas horas como extra. Na negociação coletiva, a categoria acaba entendendo que não é justo, que prefere não receber essas horas extras se tiver alguma outra vantagem. E é comum esse tipo de negociação, isentando as empresas do pagamento dessas chamadas horas in itinere, as horas em deslocamento. O TST costumeiramente tem dito que é irregular, é ilegal esse tipo de cláusula e torna sem efeito a cláusula que abriu mão desses direitos. Por sorte, o STF agora, numa manifestação monocrática do ministro Teori, diz que é válido esse tipo de negociação. Os sindicatos acreditam que com o apoio do STF terão reforçadas a validade das negociações coletivas. Nós precisamos que o Brasil avance muito nessa questão de respeitar a negociação, senão perde-se tempo, perde-se dinheiro e aí vamos ficando com uma justiça do trabalho cada vez mais morosa e encarecendo.